Religiosidade é de muitas formas pior que o ateísmo, pior que não crer em Deus. A pessoa que não crê em Deus, pelo menos, tem uma sinceridade dentro dela. Ela talvez já buscou razões, bases para crer em Deus, mas, da sua própria maneira, não encontrou tal base e, então, teve a coragem, a sinceridade de dizer, olha, eu acredito, eu creio que Deus não existe. Eu penso que Deus não existe. Ou seja, foi sincera com as suas crenças, sincera com seus pensamentos. Já o religioso, ele é pior que o ateu porque ele tende para a hipocrisia, que é o fingimento, que é o contrário da sinceridade, que é o que Deus abomina. Quando você olha as experiências, as atitudes, as palavras do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui em carne e osso, você vai ver que ele só condenou um grupo de pessoas. Ele não condenou ninguém mais, a não ser os hipócritas. Ele não condenou os ladrões, não condenou os ateus, não condenou os homossexuais, não condenou prostitutas. Ele só condenou os hipócritas, religiosos hipócritas. Nem todos os hipócritas, os religiosos hipócritas. Aqueles que se julgavam doutores da lei, mas que faziam da religião uma capa, uma cobertura para tudo o que faziam de errado. Então, por isso, a religiosidade ela é pior que o ateísmo, porque o ateu, pelo menos, tem esperança de, dada a determinada informação, a informação que vá despertar dentro dele uma fé inteligente, a esperança para ele. Mas o religioso, o que o contaminou foi exatamente a religiosidade. Não é que ele não tem informações a respeito de Deus. O problema é que ele tem essas informações e usa delas para benefício próprio, tem orgulho de ser conhecedor delas, mistura essas informações com rituais de religiosidade, mas na hora da prática ele faz exatamente o contrário daquilo que ele diz crer e daquilo que ele ensina. Então a religiosidade tem sido um grande problema para muita gente. Há mais esperança para o ateu do que para o religioso hipócrita. Quando você olha, por exemplo, a história de Ló tem um desfecho triste. Ló, para mim, é uma das pessoas mais infelizes da Bíblia. Mais infelizes. Sabe por quê? Porque ele andou com o seu tio Abraão por muitos anos. Ele foi companheiro, ele era como filho para Abraão. A Bíblia chega a dizer que Ló era como um filho para Abraão. E esteve ali do lado do que hoje é conhecido como pai da fé. Mas, mesmo assim, escolheu se separar do seu tio por uma questão de pasto, uma questão de ovelhas, né? Foi guiado pelos seus olhos para ir para Sodoma, armar suas tendas para Sodoma, ou seja, no pior lugar que existia na altura. Você vê como uma pessoa é cega, como uma pessoa pode ficar cega por uma ambição, como uma pessoa pode ficar cega por querer riquezas, bens materiais. A riqueza se torna o laço para essas pessoas. Então, ele chegou a Sodoma e ali armou suas tendas, perto de Sodoma. E o que aconteceu com Ló? Por consideração a Abraão, Deus enviou anjos até Ló
para avisá-lo que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. E quando você lê no capítulo 19 de Gênesis, que fala do desfecho da história de Ló, o desfecho de um personagem infeliz da Bíblia, você lê logo no primeiro versículo: vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Olha a religiosidade aqui. Ló, quando viu os dois anjos, a aparência dos anjos com certeza indicava que eles eram seres divinos, por isso Ló prontamente se levantou, foi ao encontro dos anjos e inclinou-se com o rosto em terra. Você vê que esta atitude de Ló, de fisicamente assumir uma posição religiosa, uma posição de submissão, de servo de Deus, não condiz com o resto do capítulo. Quando você vê o resto do capítulo, você lê o resto do capítulo 19 de Gênesis, você vê que aquele ato religioso de Ló não se traduziu em submissão quando os anjos falaram com ele. Olha, Ló, nós vamos destruir essa cidade e você vai sair daqui, pega tudo que é seu, sua família, seus filhos, seus genros, pega tudo e vamos embora, rápido. E Ló ficava arrastando os pés, Ló ficava se demorando, não, mas... E os anjos falaram, ó, vai para o monte. Ele, não, por favor, o monte não. Ou seja, você via que, apesar de ele ter uma atitude religiosa no primeiro momento, quando ele se inclinou diante dos anjos, fisicamente, porque não é isso que as pessoas religiosas fazem, elas têm todo um comportamento, toda uma conduta física aparente de religiosas, de religiosidade, não é verdade? Assumem uma posição, gostam de tirar fotos, gostam de colocar as mãos de uma certa forma, se ajoelhar e orar alto, né? Que todo mundo veja que elas são religiosas. Gostam de aparentar a religiosidade. Então, de que adiantou tudo aquilo para Ló, se na verdade, na prática, na hora de praticar, de obedecer o que os mensageiros de Deus falaram, ele fazia o que ele queria no seu coração. Ele relutava dentro de si. De que adiantava? Religiosidade por fora e relutância por dentro. Isso é hipocrisia. Então não é de se surpreender que Ló terminou a sua história numa vergonha e desgraça total. Sua mulher, como você já sabe, virou estátua de sal quando olhou para trás, porque essa era outra, né? Essa era uma outra, era realmente uma estátua. Ló casou com uma estátua, realmente. Mas perdeu a mulher, perdeu os genros, né? Porque os genros de Ló nem quiseram sair de Sodoma. As filhas fizeram o que fizeram, você vai ter que ler o fim do capítulo para saber o que as filhas dele fizeram com ele, se você não sabe. Mas um desfecho infeliz, um sujeito infeliz, sobrinho de Abraão. Sobrinho de Abraão, que tinha tudo para, sabe, compartilhar das bênçãos prometidas a Abraão. Mas por causa de um coração falso, hipócrita, religioso, dado à riqueza, indeciso, medroso, ele teve um fim trágico. Infelizmente, muita gente tem vivido assim. Assim são muitos evangélicos, muitos católicos, muitos que se chamam pelo nome da sua religião, mas não tem nada de Deus em si. A religião para essas pessoas é um passo mais perto do inferno. Porque são pessoas
que se enganam e gostam de enganar a outros com a sua religiosidade. Saiba de uma coisa. Deus não está na plateia de um teatro. Deus não está buscando atores, atrizes, pessoas que venham dramatizar, encenar uma coisa que não são. Deus não está na plateia de um teatro. Ele não se impressiona com habilidades teatrais de ninguém. Deus conhece o que está dentro de cada um de nós. E o que ele busca é verdade, honestidade, sinceridade. Mesmo com erros e falhas, ele prefere um coração contrito, um coração humilde de uma pessoa que é um ladrão, uma prostituta, uma pessoa, de acordo com a nossa sociedade, desprezível. Ele está mais perto desta pessoa por causa da sua sinceridade do que do religioso que não pratica nada disso, mas é hipócrita. Sirva esta história para todos aqueles que nos ouvem e seja qual for a parte dela que caiba a você. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!